Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2. Eu quero falar sobre o título Tudo sob controle. Êxodo 2, do verso 1 ao verso 10. E foi um homem da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi, pois, a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. Louvado seja o nome do Senhor pela sua maravilhosa palavra. E assim agradecemos, porque, meu Deus, o teu Espírito já tem falado tanto aos nossos corações. Meu Deus, nós pedimos que o Senhor continue usando de graça e falando conosco, agora mediante a tua palavra. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Tudo sob controle. A história humana, irmãos, segue o seu curso, debaixo da condução de Deus. O controle humano é uma utopia. O controle humano é um sonho inalcançável. Irmãos, nós não podemos controlar nada. Há pessoas que têm a ilusão de que podem controlar aqueles com quem se relacionam. São mães, pais que acham que podem controlar, dirigir, direcionar os seus filhos por toda a vida. Doce ilusão, até que acordam e percebem que esse tipo de tentativa é vã e infrutífera. Patrões tentam controlar os seus empregados. Sim, tentam ter deles o seu respeito, o seu comprometimento, enfim. E doce ilusão, vira e mexe, estão sendo surpreendidos muitas vezes, infelizmente, negativamente. Essa ideia do controle é muito sedutora, mas ela de fato não se confirma, ela de fato não se comprova na vida fácil. Veja que nós não podemos controlar nem a unha do nosso dedo que encrava. Nós não temos poder de controlar absolutamente nada. Quando nos vemos diante dos sustos que a vida nos dá, nós percebemos quão pequenos somos. E muitas vezes que idealizamos, planejamos certas coisas e vemos tudo mudar. E ao final percebemos, e você que conhece a Deus já teve essa experiência de perceber que Deus estava ali todo o tempo. E que Deus estava guiando as coisas todo o tempo.
e as coisas não se realizaram da maneira como você pensava. Mas sabe, as coisas terminaram de uma maneira até melhor do que você pensava. E você percebeu que a boa mão de Deus estava ali, interferindo, guiando, atuando, e de fato, Deus tem sempre uma ideia melhor. Deus tem sempre uma solução melhor. Deus tem sempre uma resposta melhor. Há duas maneiras de os seres humanos fazerem a vontade de Deus. Duas maneiras em que os seres humanos se colocam debaixo dessa vontade, dessa condução de Deus ao longo da história. A primeira é voluntariamente. Nós encontramos na Bíblia gente que, de maneira voluntária, se entregou a essa vontade e fez a vontade de Deus. Nessa época de Natal, lembramos de Maria, por exemplo, dizendo, cumpra-se em mim a tua vontade. Ela sabia que o panorama era antagônico, era contrário a ela. Ela sabia das dificuldades envolvidas em ter de dizer para as pessoas, estou grávida, mas não é de José. Eu tenho um filho no ventre que foi gerado pelo Espírito Santo. Apesar de tudo isso, essa mulher se submete e faz a vontade de Deus. Nós vemos no Velho Testamento Isaías dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Pessoas que de maneira voluntária, tendo conhecimento da vontade de Deus, a abraçaram e a cumpriram. Mas uma outra maneira é a maneira involuntária. Ou seja, de gente que fez a vontade de Deus, muitas vezes até sem perceber que o que estavam fazendo era a direção de Deus sobre tudo. Por exemplo, a palavra de Deus fala de Ciro, rei persa. Deus usou o profeta Isaías 200 anos antes de Ciro nascer, para dizer que ele nasceria, olhe bem, um rei de um povo pagão, que não conhecia a Deus. Deus usou Isaías para dizer que Deus levantaria Ciro como pastor de Deus. Ciro, meu pastor. 200 anos depois, Ciro ascendeu ao trono da Pérsia e liderou suas tropas contra a Babilônia e venceu os babilônios e libertou, dentre outros povos, o povo de Deus que estava cativo lá por 70 anos. Então observe que essa condução de Deus na história é uma coisa presente. Por trás da história dos homens, há muitas vezes um Deus discreto, imperceptível, escrevendo a sua própria história, direcionando as coisas, movendo o tabuleiro da história para que as coisas convirjam para aquilo que é a sua vontade. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Louvado seja o nome do Senhor. E feliz é aquele que, como salmista, se deleita na vontade de Deus, se submete à vontade de Deus. Feliz é essa pessoa. Portanto, irmãos, nós podemos afirmar com toda a certeza de que tudo está sob controle, porque Deus é o Senhor da história. Eu não estou dizendo que tudo o que acontece no mundo foi Deus que escreveu, que tudo o que acontece no mundo foi Deus que predestinou. Eu não estou dizendo isso. Deus não predestinou que um pai, junto com a madrasta, jogassem a Isabela Nardoni do alto daquele prédio e a matasse.
Deus não predeterminou que aqueles meliantes no Rio de Janeiro, tendo arrancado com o carro roubado, não percebendo que um garoto, João Hélio, estava preso ao carro, arrastando-o até a morte. Deus não escreveu isso. Deus não predeterminou isso. Isso é fruto da maldade humana. Isso é fruto do pecado humano. Em última análise, isso é fruto da culpa humana no mundo. Mas nós não podemos negar, até porque conhecemos nosso Deus, que o coração do homem pode fazer planos, mas como diz a eterna palavra, a resposta certa vem do Senhor. A resposta certa vem de Deus. Em Daniel 4:26, nos é afirmado, diante do poderio babilônico, o céu reina. Ou seja, Deus reina, Ele está sentado no trono, soberano, e soberanamente reina sobre tudo e sobre todos. A história de Moisés, ela é uma dessas amostras deste Deus que tem tudo sob controle. E neste Deus em quem eu e você podemos confiar, na certeza de que nada está fora do lugar, na certeza de que tudo está debaixo da ação maravilhosa, bondosa, misericordiosa de Deus, e que nos daremos mal se sairmos deste caminho, e nos daremos mal se entregarmos aos nossos próprios pensamentos, os nossos caminhos. Mas se debaixo da potente mão de Deus, descanse. Mesmo que você não entenda certas coisas, não compreenda os porquês, descanse. Está tudo sob controle. Está tudo sob o controle de Deus. E de acordo com essa história, tudo está sob o controle de Deus por pelo menos 3 razões. A primeira razão é a que diz que Deus transforma riscos reais em rotas de libertação. Você não tem o que temer. Não tema o risco, não tema a perda. Não tema a surpresa, não tema o susto, não tema a tragédia. Deus tem tudo sob controle. E Ele pode transformar, inclusive isso, numa rota de libertação para a sua vida. O menino Moisés estava sentenciado à morte. Você sabe a história. O faraó, por medo do crescimento demográfico dos hebreus no Egito, e temendo um levante, esse era o interesse dele, temendo um levante contra o Egito, daquela população que crescia exponencialmente ano a ano, ordenou às parteiras que dessem cabo, fim, a todo menino que nascesse de suas mãos no Egito. Aquelas mulheres tinham ordem real para matar todos os meninos hebreus nascidos no Egito. E, irmãos, a história segue dizendo que, em meio a esse decreto real, uma mulher, Joquebede, ela dá à luz um filho. E ela teme que o seu filho seja morto. Então ela tem uma ideia, um plano arriscadíssimo, quase insano. Ela faz um cesto de juncos, betuma esse cesto todo com piche, para deixá-lo impermeável. Certamente coloca alguma coisa fofinha, confortável dentro desse cesto. Põe o seu bebê recém-nascido dentro desse cesto. Coloca-o no rio Nilo, ao sabor das marés, sendo levado pelas correntes, na esperança de que alguém visse e pegasse esse cestinho e, consequentemente, tirasse de lá o seu filho
e acolhesse o seu filho. Agora, olha os perigos, olha os riscos, e eram grandes. Primeiro risco, de alguma falha na betumagem desse cesto. E de repente ele encher de água e matar a criança afogada. Ou quem sabe um predador, um crocodilo, um hipopótamo. Quem sabe? E de repente matar a criança ali, predar a criança. Ou quem sabe esse cestinho fosse visto por uma tropa real. E tendo visto que era uma criança, pelas características dos panos que envolviam a criança, pelas características das vestes da criança, logo deduziriam, é um hebreu, a ordem é matar, vamos matar. Tudo muito arriscado. Mas aquilo que para aquela mulher significava um risco real, era, na verdade, uma rota de salvamento, uma rota de libertação. Irmãos, nós podemos confiar que Deus está sob o controle da nossa vida, ou melhor, a nossa vida está sob o controle de Deus. Mesmo que experimentemos riscos, perigos, situações difíceis de administrar ou até mesmo de resolver. Se você é de Deus, põe a sua vida debaixo do cuidado de Deus, não há o que temer, está tudo sob controle. O plano de Deus, irmãos, era levar Moisés ao palácio. O plano de Deus era exatamente este. E foi isso que aconteceu. Um outro hebreu que vai trabalhar e ser influente no Egito é José, da mesma forma. Com todas as desventuras que passou, a ingratidão e a inveja dos irmãos, a venda como escravo, a venda como escravo lá no Egito, o assédio da mulher do seu patrão, e ele ficar firme, resistir à tentação, a ida compulsória para a cadeia, a ingratidão daquele de quem ele interpretou o sonho, porém esqueceu-se dele. Todas essas desventuras, todos esses riscos aos quais aquele garoto foi exposto, tudo aquilo, para Deus, nada mais era do que um caminho de libertação para o seu próprio povo, como anos depois, isso se configurou. E por que é que na nossa vida seria diferente? O que é que José tem de melhor do que nós? O que é que Moisés tem melhor do que nós? Todos eles, homens, mulheres, sujeitos às mesmas paixões que nós. E aquele Deus que cuidou desses servos e servas ao longo da história bíblica, é o Deus que cuida de mim, é o Deus que cuida de você, é o Deus que tem tudo sob controle. Por isso Maria, no seu cântico Magnificat, disse: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É por isso que ela diz: cumpra-se em mim a tua vontade. Deus transforma riscos reais em rotas de libertação. Louvado seja o seu nome. Em segundo lugar, Deus tem tudo sob controle, porque Deus transforma ambientes de morte em manifestações de vida. Não havia lugar de onde, ou que fosse o nascedouro da morte no Egito, que não fosse a casa de Faraó. Você queria falar de morte no Egito? Faraó mandou matar aquelas crianças. Oh Deus, leva Moisés, o garoto, para os braços da filha de um assassino de crianças. Mas como Deus tem tudo sob controle, Deus transforma ambientes de morte em manifestações de vida.
E aí o rei decretou a morte das crianças. E Deus decretou a vida de Moisés. Então, o faraó todo-poderoso, o homem mais poderoso da face da terra, disse: morte! E o soberano sobre tudo e sobre todos, o rei do universo, disse: vida! E a última palavra, a palavra que prevalece, a palavra que sempre prevalecerá, é a palavra de Deus. Você não tem o que temer. O que te disseram, o que te falaram, o que te ameaçaram, que mentiram contra você. Você não tem que temer. Se o diabo se levanta contra você, para minar as tuas estruturas, a tua fé, para destruir você, você não tem que se preocupar, porque acima de todos esses, há um Deus que tem o controle de tudo, e você está nas mãos desse Deus. O mundo não pode, o diabo não pode, nem você mesmo pode decretar morte onde Deus decretou vida. É por isso que nós podemos descansar o nosso coração nas mãos desse Deus que tem tudo sob controle. Está lá, Joquebede coloca aquele cesto de junco na água e vê o cestinho ir levado pelas correntes. Quem sabe ficou observando até sumir da sua vista. Naquele mesmo dia, a filha de Faraó diz: está chegando a hora de eu me banhar no rio. Ela pega as suas servas, faz todo o protocolo. Ela desce as águas, está ali se banhando. Que coincidência, né? O cestinho passa bem ali naquela hora. Ela pede que traga um cesto, abre. Ai, que coisa linda, que bonitinho, daqui, oh, que lindo. E a irmã de Moisés, Miriam, que foi acompanhando as margens do rio para ver onde é que isso ia dar, se aproxima sabiamente e diz: tem uma babá, quer? Está interessada? Claro, agora! Deus transforma ambiente de morte em ambientes de vida. No dia 11 de setembro de 2001, ataque às Torres Gêmeas. Um homem chamado Gordon MacDonald. Ele era um voluntário para ajudar pessoas ali, no meio de tudo aquilo que aconteceu. E ele escreveu uma placa e ficou segurando aquela placa. A placa dizia assim: Deus está aqui. Cheguei à conclusão de que Ele está mais próximo deste lugar do que qualquer outro lugar que eu tenha visitado na minha vida. Como é que você pode dizer uma coisa dessa naquele ambiente de morte, de destruição, de lamento, de desolação? É porque muita gente se aproximava daquele homem lendo o cartaz, se abraçava aos prantos e dizia: eu estou longe de Deus e eu estou voltando agora. Oh, meu pai, minha mãe, me falaram desse Deus, eu nunca quis ouvir, mas eu estou me entregando a Ele agora. Deus tem poder para transformar o ambiente de morte que se instaurou dentro da tua casa num ambiente de vida. Deus tem poder para fazer esse cemitério que foi construído no teu coração, onde a morte, a desilusão habita. Deus é poderoso para fazer nascer um domingo de manhã, um domingo de ressurreição, porque o nosso Deus é Deus da vida, e quando Ele ordena a vida, os mortos ressuscitam, os ambientes são transformados, mudanças súbitas acontecem. Nós cremos nesse Deus e por isso descansamos dizendo: está tudo sob controle.
Teve gente do nosso meio, perdeu entes queridos e chorou por eles. E é digno que se faça assim. Mas esse povo não se desiludiu na vida. Esse povo não desistiu de Deus. Esse povo não abandonou a fé. Muito pelo contrário. Eles reconheceram que Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Terceiro lugar, nós podemos confiar que está tudo sob controle. Porque Deus faz com que a absoluta ausência se transforme em abundância. E por que eu digo isso? Como é que você, minha irmã, se sentiria como mãe que você é? Em colocar teu filho recém-nascido naquele cestinho, colocá-lo na água e... Imagina a sensação de culpa. Imagina os sentimentos contraditórios que essa mulher começa a ter depois que faz isso. Imagina os dramas que essa mulher começa a experimentar. E por que é que ela tomou essa decisão? A Bíblia diz no versículo 3. Diz, não podendo, porém, mais escondê-lo. Ou seja, aquela mulher não tinha condições de fazer mais absolutamente nada. Ela estava absolutamente impotente, os seus recursos haviam acabado. Não há mais o que fazer. Então ela toma essa atitude obrigada. Obrigada a desistir. Porque todas as suas ideias, a condição que ela tinha para proteger o seu filho, se perdeu. Isso me faz lembrar daquela viúva que só tinha um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite, 1 Reis, capítulo 17. Os recursos praticamente acabaram, só dá para fazer um bolo aí e acabou. Ela e o filho morreriam de fome. Tem gente que passa por fases de extrema escassez. Tem gente no Brasil passando fome, já tinha antes, mas agora aumentou o número de famintos na nossa nação, de gente que não tem recurso nenhum. Mas também há pessoas que têm recursos físicos, recursos materiais, recursos financeiros, mas não têm mais recursos emocionais para lidar com o filho drogado, recursos emocionais para lidar com o casamento em crise, recursos emocionais para lidar com a pressão no trabalho que aumenta cada vez mais. Os recursos acabaram. Tem gente que está desistindo de lutar, apático, querendo abandonar tudo e dizer, olha, não tenho mais o que fazer. Pois Deus é poderoso para transformar um ambiente onde não há recursos, num ambiente de abundância. Aquela mulher abriu mão do seu filho não é porque lhe faltava amor, é porque lhe faltava recurso. Condição de resolver aquele problema. Joquebede é uma palavra, é um nome hebraico que é a junção de dois outros nomes. Yahvé é Deus, Kabod é glória. Yahvé Kabod, glória de Deus. Eu acredito que ao colocar aquela criança naquele cesto de junco, e soltá-lo na água, essa mulher estava dizendo, olha, eu não posso mais fazer, só Deus. Eu não sei o que Ele vai fazer. Eu acabo de perder o controle de tudo. E a vida daquele garoto passou a estar debaixo do controle de Deus. Você, pai e mãe, tem que fazer essa oração e eu também.
Essa oração de quem faz um cestinho, coloca o filho dentro, no coração, e diz: Senhor, está aqui o meu filho. Sai do meu controle agora. E fica debaixo do controle do Senhor. Fazer um cestinho no coração e colocar o casamento dentro, o trabalho dentro. Essa área emocional que está quase exaurida, o tanque emocional está na reserva. Colocar isso lá dentro e dizer: Senhor, está sob o controle do Senhor. Porque quadros só são mudados quando Deus está no controle. E eu creio num Deus que muda os ambientes, que transforma as situações, que tem caminhos que eu nunca imaginei que pudessem existir, que abre portas onde eu não imaginei que seria possível, que salva quando quer, na hora que quer, através de quem quer. Tem pai que fica bravo, porque o filho, um irmão da igreja se aproximou, deu um conselho, e o filho se conscientizou, ele fica bravo. Nunca me ouviu, eu falei tantas vezes a mesma coisa, ele nunca me ouviu, não fica bravo. Levanta a mão para o céu, porque é Deus quem tem tudo sob controle. E por aí vai. Quando Deus está sob controle, algo incomum vai acontecer. Algo inesperado vai acontecer. Algo não planejado vai acontecer. A questão é se nós estamos prontos para colocar o controle de tudo na mão de Deus. E tem gente aqui, e não são poucas pessoas, cujo controle da vida está em suas mãos e não nas mãos de Deus. E Deus me mandou aqui hoje para dizer isso. Comece a construir no seu coração o cestinho. Betume com a sua fé. Betume ele todo com a sua fé. E hoje à noite é a noite da entrega. Hoje à noite é a noite para você dizer: ó Senhor, agora eu abro mão do controle. E eu deixo isso no controle do Senhor. Amém?